Se você caiu aqui de paraquedas, não precisa se preocupar não, tá? Eu sou o Emanuel Felipe, você está no canal Pobre Conselheiro e aqui a gente fala de educação financeira e investimentos. E essa semana foi anunciado um novo pacote de tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros exportados para a terra do Tio Sam, com vigência a partir de 1º de agosto. Nessa análise, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar dissecar tecnicamente os motivos alegados e os potenciais impactos econômicos para o Brasil. Vem para cá pro vídeo, vamos tentar entender umas coisinhas aí. Nos últimos dias, o presidente americano Donald Trump chamou muita atenção ao anunciar uma nova rodada de tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros exportados à terra do Tio Sam. Não é pouco não, tá? E essas tarifas começam a ter validade a partir de 1º de agosto. E qual que é o impacto dessa decisão? O impacto dessa decisão vai muito além da economia, ela toca em questões de geopolítica, em questões comerciais, de política interna e até impactos nas exportações e importações correlacionadas ao Brasil. Então é muito séria a decisão que foi tomada pelo presidente Donald Trump. Vamos começar analisando os efeitos práticos dessa decisão. Primeiro, as empresas brasileiras que exportam diretamente para a terra do Tio Sam serão duramente atingidas. A Embraer, por exemplo, depende dos Estados Unidos para quase 60% de sua receita, principalmente por meio de seus jatos executivos. Uma tarifa de 50% simplesmente tira a competitividade da empresa em solo americano. A WEG, com 22% de suas vendas destinadas aos Estados Unidos, também se complica, e a Suzano, com 15,3% de sua receita vinda das terras do Tio Sam. Essas empresas também vão enfrentar desafios imensos, porque redirecionar esse volume de exportação para outros mercados não é nada fácil, não. A gente pensa que é só ligar uma chavinha e pronto, nós estamos vendendo para outros mercados. Não é bem assim. Porque essas relações comerciais muitas das vezes levam tempo, são relações de 10, 15 até 20 anos. E a substituição dos outros compradores, como China, não é uma situação imediata e nem garantida nessas ocasiões. As razões alegadas por Donald Trump, segundo ele, estão baseadas em 3 fatores que motivaram a medida. Primeiro, o julgamento de Jair Bolsonaro no STF, que ele considerou injusto. 2, o uso, segundo ele, de ordens judiciais secretas e ilegais pelo STF contra empresas de tecnologia americana. E 3, a política comercial brasileira, que ele classificou como injusta em relação aos produtos americanos. Mas será que faz sentido tudo isso? Vamos para os números. Terceira questão, a análise da relação comercial entre Brasil e Estados Unidos contraria um pouco o discurso de Trump. Os Estados Unidos têm, historicamente, superávit comercial com respeito ao Brasil. Em 2024, por exemplo, exportamos cerca de 40,4 bilhões e importamos 40,7 bilhões. Logo, o Brasil tem um déficit e não um superávit, como alegado por Donald Trump. Nos últimos 10 anos, os americanos venderam 90 bilhões a mais do que compraram do Brasil. Portanto, não há evidência de que os Estados Unidos estejam em desvantagem comercial. No entanto, há sim um argumento válido descrito por Trump. O Brasil impõe tarifas médias mais altas sobre os produtos americanos, cerca de 14% contra 2% aplicado pelos Estados Unidos. Isso gerava sim uma assimetria real e a primeira rodada de tarifas em abril visava corrigir essa distorção. Por isso foi aplicado ao Brasil uma tarifa de 10% com respeito aos produtos enviados para os Estados Unidos. Agora, 50% vem muito como uma retaliação desproporcional. Acredito que a decisão de Trump, no entanto, parece ir muito além da economia. O alinhamento recente do Brasil com os BRICS, bloco liderado principalmente por China, Rússia, Irã e outros países, incomoda profundamente os Estados Unidos. E acredito que isso pode ter pesado muito na decisão do Trump. A defesa de uma nova moeda para os BRICS, propostas por líderes como Lula, em oposição ao dólar como moeda padrão internacional, também está no radar do Laranjão, e Trump chegou a ameaçar tarifas de 100% contra os países que tentassem substituir o dólar nas suas transações. A mensagem é muito clara: ou vocês continuam usando o dólar, ou sofrerão
consequências econômicas. Essa questão da moeda global é central. O dólar permite aos Estados Unidos manterem sua hegemonia, emitindo moedas sem grandes efeitos inflacionários, já que sua base de utilização da moeda é muito alta, já que ela é demandada globalmente. Se essa demanda diminui, a pressão interna sobre a economia americana aumenta significativamente e pode causar problemas para a terra do tio Sam. Mas vale lembrar que a política de negociação do Trump costuma ser muito, mas muito pesada, é extremamente agressiva e se baseia na barganha. Em seu livro A Arte da Negociação, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, ele descreve táticas como ameaçar com medidas extremas para depois recuar e ainda parecer razoável. Interessante, né? Ou seja, ao anunciar 50%, ele pode estar mirando em uma tarifa de 20, 25, 15 e esperando uma negociação do nosso Brasilzão de meu Deus. Tá, mas e aí? Quais serão as reações do governo brasileiro? O presidente Lula respondeu mencionando a Lei de Reciprocidade Econômica recentemente aprovada, que permite ao Brasil aplicar tarifas equivalentes contra os produtos dos Estados Unidos. Na carta enviada por Trump, porém, ele deixa claro: qualquer retaliação será respondido com ainda mais retaliação, o que nos leva a uma encruzilhada. Ou o Brasil tenta negociar, que é sempre o melhor caminho, e evitar essa guerra comercial, onde nós somos um ratinho frente a um leão enorme, ou embarca em uma escalada que pode prejudicar ainda mais as relações bilaterais com os Estados Unidos, que para a economia não é bom. Quais são os possíveis efeitos políticos internos, desse passo? Esse episódio pode ter consequência política relevante para o Brasil. Com a popularidade do Lula em queda, isso não é novidade para ninguém, a narrativa de um inimigo externo pode funcionar muito bem politicamente, unindo parte da população em torno do governo. Mas vale lembrar que a coisa já estava ruim, bem antes disso. Algo semelhante aconteceu, por exemplo, no Canadá, onde as críticas de Trump ao país favoreceram a esquerda nas eleições. Parte da esquerda brasileira, por exemplo, já aponta que as tarifas seriam resultado da atuação da família Bolsonaro nos Estados Unidos, em especial Eduardo Bolsonaro. Por outro lado, setores mais alinhados à direita veem uma resposta de Trump à aproximação de Lula com China, Rússia e Irã. E aí, quem está certo? Eu não sei, mas eu só sei que isso, economicamente, vai... país. Tá, e o futuro do dólar? Vamos falar um pouquinho sobre isso? O cenário de conflito comercial internacional reacende o debate sobre a hegemonia do dólar. No livro Princípios para uma Ordem Mundial em Transformação, o investidor Ray Dalio analisa como as grandes potências surgem e caem, com a moeda de reserva global sendo um dos últimos pilares a ruir. É a última coisa a quebrar. Com os Estados Unidos enfrentando uma dívida pública superior a 120% do PIB e precisando imprimir mais dólares, a busca por moedas alternativas, ou até mesmo por criptomoedas como reserva de valor, volta ao centro da discussão. O próprio Dalio mostra em seus estudos como um sistema monetário evolui de moedas fortes, lastreado em ouro, por exemplo, para fiduciárias, papel sem lastro, que é o que a gente tem hoje, e eventualmente entram em colapso. Neste contexto, criptomoeda como Bitcoin ganham protagonismo, e embora ainda não sejam amplamente utilizadas como moeda, muitos a veem como uma reserva de valor, uma forma de proteção contra o colapso do sistema atual. Então, gente, é muito importante você já ir aprendendo um pouquinho aí sobre o mundo das criptos. Não deixa para a última hora. Entenda o que é uma criptomoeda, tente entender todo o conceito por trás do Bitcoin, beleza? É muito importante no momento que a gente está vivendo. Então é isso, resumindo, as consequências macroeconômicas iniciais, caso essas tarifas sejam implementadas, podem incluir dólar mais alto,
menos entrada de dólar no país, até que as novas rotas de exportações sejam estabelecidas, logo tende a uma valorização da moeda americana frente ao real. Outro fator é a queda da bolsa, principalmente empresas relacionadas à exportação, aumento dos juros futuros, porque a perspectiva de um dólar mais caro e seus reflexos na inflação podem pressionar os juros para cima. Outra coisa, embora um menor volume de exportação no Brasil, no primeiro momento, possa até parecer interessante, porque se você exporta menos, a oferta de produtos internos cresce e, hipoteticamente, os preços reduzem. Tudo bem, mas o efeito do dólar mais alto, no longo prazo, encarecendo as importações, tendem a gerar pressões inflacionárias muito altas, elevando os juros, o custo da dívida pública e, potencialmente, afetando a confiança dos investidores e a saída de capital. Então, logo, é tendência de preço para cima, não tem jeito. Tá, mas uma coisa é certa, o cenário econômico e político está em plena transformação e o Brasil vai precisar equilibrar seus interesses estratégicos aí, ó, e retirar um pouco a ideia de ideologia de lado, né, para a gente ter uma situação comercial e diplomática mais cuidadosa, principalmente com o nosso vizinho lá de cima, os Estados Unidos, que nós sempre tivemos relações extraordinárias. Tá, mas e a conclusão? Gente, ainda tem muita água para passar debaixo da ponte até o dia 1º de agosto. As tarifas podem não se concretizar ou serem reduzidas após negociações, que eu acho que é o melhor caminho. Então as próximas semanas são extremamente cruciais para a gente ter definição de cenário. E aí eu te pergunto, qual que é a sua análise sobre isso, hein? O que você acha? Deixa aqui nos comentários, fala se essa bomba vai explodir, se não vai. Se esse vídeo foi útil para você, se você gostou, você curte, compartilha com seu melhor amigo. E se você não gostou, meu filho, compartilha com seu pior inimigo e vamos detonar a vida desse cara junto, vai? Até a próxima.